meus irmãos, graça e paz, glória a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui. Hoje o cenário é diferente, né? Hoje a gente está aqui no templo, onde nós nos reunimos para adorar o Senhor. Para você que não conhece, né? Esse é o lugar onde a gente se reúne para louvar ao Senhor. Há uma instabilidade de sinal de internet lá no meu bairro. Eu espero que não seja só no meu apartamento, mas lá no meu bairro parece que há uma instabilidade de sinal de internet desde essa madrugada. Então eu tinha que descer mesmo para vir no mercado, fazer outras coisas, sair da academia, já vim direto para cá para fazer a live a partir daqui. E eu espero que seja um tempo agradável, esses minutos que nós vamos passar juntos aqui nessa live. A princípio eu quero dar os parabéns ao meu irmão e querido amigo José Lúcio. Hoje é aniversário do Lúcio. Deus te derrame sobre a sua vida poderosas bênçãos dos céus, meu irmão. Que Deus faça você prosperar cada vez mais em todos os seus caminhos. Para a nossa reflexão hoje, eu quero ler um texto bíblico de Lucas capítulo 12, do versículo 16 ao versículo 21, que diz assim, E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele pensava no seu coração dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso. Vou derrubar os meus celeiros, vou edificar outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi para minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Esse texto aqui, essa perícope, ela está dentro de um contexto em que Jesus está falando sobre o perigo da avareza. O que é a avareza? A avareza é uma certa ganância de recolher recursos, de manter dinheiro, de ter posses. É um desejo desenfreado de ter e ter. Ele fala sobre esse discurso, né? Jesus está pregando aqui para as pessoas e de repente vem dois irmãos brigando por causa de herança. Então Jesus pega um gancho nessa discussão dos irmãos e aí ensina para as pessoas que estavam ali sobre o perigo do amor ao dinheiro. A Bíblia fala sobre isso: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então ele conta essa parábola aqui de um homem que tinha feito grandes colheitas. Foi um ano muito bom para aquele homem, ele colheu muita coisa, ele estava muito feliz por tudo que tinha, e ele falou assim: eu vou pegar tudo aquilo que eu consegui colher, todos os meus bens, todos os meus recursos, vou colocar em galpões maiores, vários galpões, eu vou armazenar tudo, porque agora eu posso descansar, posso aposentar, porque eu tenho bens para viver muitos anos. E aí Jesus fala aqui, ele só não sabia que esse era o plano dele, mas ele só não sabia que havia um plano de Deus, e no plano de Deus, a alma dele seria recolhida naquela mesma noite. Esse homem ia morrer. Ele tinha planos para guardar recursos para muitos anos, mas Deus não tinha muitos anos para dar a ele de vida, e a vida dele ia acabar logo ali. A gente não sabe quanto tempo resta de vida para a gente. Isso não significa que a gente tem que deixar de viver. Uma coisa que eu preciso ver também aqui, uma segunda coisa não é um problema ser rico. Se você está enriquecendo, glória a Deus, de forma lícita, glória a Deus, não tem problema nenhum em você ter dinheiro. O problema é você ter o amor ao dinheiro, é você colocar o coração no dinheiro. O dinheiro na Bíblia, falado por Jesus, é tratado como se fosse uma própria divindade que rouba o coração das pessoas, rouba a sensibilidade da pessoa. Dependendo do quanto de dinheiro uma pessoa consegue acumular, ela perde o amor pela mãe, pelo pai, pelo filho, por todo mundo, pelo irmão. O texto mostra dois irmãos brigando por causa de herança, né? O texto anterior mostra dois homens brigando por causa de herança. Eu conheci um homem que tinha um olho furado, e esse olho furado foi por causa de disputa de herança. O irmão dele deu um tiro na cara dele e furou o olho dele por causa de herança. Esse senhor, inclusive, ele fazia festas, quando tinha assim exposição agropecuária da cidade tal, então ele levava as barracas dele, montava lá e fazia festa, e ele tinha um olho furado por causa disso. Então, o amor ao dinheiro é um problema. No mesmo texto, aqui adiante, Jesus fala assim: olha, os pássaros não guardam comida e Deus sustenta, os lírios dos campos não se preparam com toda a vestimenta, assim, as flores bonitas, assim, isso aqui é artificial,
mas mostra bem como que é uma planta, uma flor, né? Bonitona e tal, que é produzido por Deus. Então ele fala assim, Deus cuida tanto de coisas assim como as plantas, como os animais, como as aves dos céus, não vai cuidar de você? Isso não é nenhuma chancela para a negligência. Eu tenho que me esforçar, trabalhar, procurar um emprego melhor, procurar um salário melhor, procurar dar um pouco mais de dignidade para meus filhos, para minha família. Eu tenho que fazer isso. Eu só não posso esquecer que eu tenho uma conta para acertar com Deus lá do outro lado depois. Então, que seja de forma lícita, que seja de forma tranquila e que meu coração não esteja nisso. Porque se você vai no cemitério, você vê túmulo de todo tamanho, né? Se você fica um dia no cemitério, você vai ver chegando um caixão grande, pequeno. O prazo de vida nosso é muito curto. Tem pessoas que vêm e um mês depois já vai embora, ou até um dia depois vai embora. Outros vêm e 90 anos depois vai embora. 100 anos depois vai embora. Então assim, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver. Então a preparação para a nossa vida tem que ser muito mais para a vida eterna do que para essa vida aqui. Esse homem estava se preparando para essa vida aqui. Ele falou, vou guardar muitos bens para muitos anos da minha vida, vou ficar tranquilo, aposentar e vou só passear, só viver de juros. Todo mundo quer viver de juros, né? Comprar um apartamento, alugar só para viver do aluguel. Todo mundo tem esse planejamento, né? Ele também tinha um planejamento de viver daqueles recursos que ele tinha acumulado. Ele só não sabia que Deus tinha um plano de finalizar com a vida dele ali, porque já tinha dado o seu prazo. Quanto tempo lhe resta de vida, você sabe? Quanto tempo me resta de vida? Eu sei, nós não sabemos. Então, ao invés de ficar matando nossa alma, matando nosso coração, tentando guardar recursos nessa vida, né, que guardemos recursos para a vida futura. Mais uma vez, volto a dizer, não estou querendo aqui falar que você tem que ser negligente com relação à sua vida. Faz um pé de meia, né? Assim que fala, faz um pé de meia, se puder guardar um dinheirinho, guarda um dinheirinho, vai juntando alguma coisa, vai guardando aqui, tenta comprar um imóvel, tenta fazer um empreendimento, vai crescendo, não tem nada de errado nisso, mas sempre com os olhos na eternidade, né? Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, o escritor vai falar isso, ele diz assim, ó, alegra-te, jovem, pelos caminhos do teu coração, ande pelos caminhos da sua vista, vive a sua vida, só tem um problema, só tem um porém, saiba que tudo que você viver, um dia você vai dar conta depois, porque a vida continua, a vida não para aqui. Você está preparado para se encontrar com Deus? Se Deus falar assim, hoje te pedirão a sua alma está preparada para se encontrar com Deus? A Bíblia diz que há uma forma de preparar a nossa alma para o encontro com Deus. Inclusive, há um profeta menor, me parece que é Abacuque, que vai dizer assim, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. A forma de se encontrar com Deus e se preparar para este encontro é aceitando Jesus como Salvador pessoal. Eu entender que a minha vida é insuficiente para ir para o céu sozinho. Não há recursos em mim para isso. Até porque a Bíblia diz em Efésios que pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, vem de Deus, não vem de nenhuma obra, de nenhuma coisa que eu faça para que ninguém se glorie, é por Deus. Então Deus preparou o recurso para eu ir para a eternidade e viver eternamente com Ele, e esse recurso chama-se Jesus, é entregando o coração para Jesus, não sendo louco. O texto termina dizendo assim, ó, aquele que ajunta para si tesouros e não é rico para com Deus, sofre o dano da segunda morte. A primeira morte é a física, a segunda morte é a morte espiritual, que é o afastamento eterno de Deus. Você não precisa passar por isso, nós não precisamos passar por isso. Jesus já veio trazer esse recurso. Jesus é o tesouro maior, Ele veio trazer esse recurso. Deus quer que você viva mesmo, Deus quer que você tenha vigor físico, que tenha alegria, que curta a sua vida. O mesmo livro de Eclesiastes fala assim, olha, mesmo no capítulo 9, né, ele vai dizer assim, pegue a sua esposa, a sua família, viva dias alegres com a sua família, crie memórias na sua mente, no seu coração, e faz as coisas, vive, porque a vida é muito curta. Tiago vai falar que a nossa vida é como uma fumaça que sobe e logo desvanece. Então a nossa vida passa muito rápido. Então viva mesmo, não tenha medo de viver, não tenha medo da morte, viva com intensidade, não fique depressivo parado num canto, não, viva, não tenha medo de viver, só saiba que você precisa ser rico para com Deus.
né? Precisa manter a sua caminhada com Deus. No domingo à noite, nós perguntamos, né? O que você veio ver aqui? O que você veio buscar aqui na igreja? Quando você vai a um templo religioso, o que você vai buscar nesse templo religioso, né? Uma conexão com Deus. É isso que as pessoas sinceras de coração, que querem ser ricas com Deus, é isso que elas buscam, uma conexão com Deus. A pessoa não vem porque tem uma música bonita, não vem porque tem uma coreografia bonita, não vem porque o discurso religioso é bonito, porque as pessoas são agradáveis. Não deve ser assim. As pessoas vêm porque elas querem ouvir Deus falando, elas querem uma conexão, elas querem uma palavra que vai dar embasamento para a sua existência, que vai dar significado à sua existência. As palavras de vida eterna, como diz o apóstolo Pedro. E no Senhor nós podemos encontrar. Então, que não sejamos loucos, né? Vamos viver a vida, vamos curtir a vida, vamos andar pelos caminhos do nosso coração dentro da palavra, dentro daquilo que Deus espera de nós, mas sempre com os olhos voltados para a eternidade, sabendo que por todos esses caminhos que andarmos, Deus vai pedir conta, né? Então, não seja uma pessoa pessimista, né? O objetivo não é esse. Agora eu não vou fazer nada não, porque Jesus vai voltar mesmo. Eu vou morrer mesmo, então eu não vou nem procurar um emprego melhor. Não seja medíocre, não seja medíocre. Cresça na vida, cresça em vários sentidos, debaixo da orientação de Deus. Crescimento também é uma bênção de Deus. As bênçãos de Deus na sua vida, elas anunciam o favor de Deus sobre a sua vida. Salmo 1 fala sobre isso. Uma pessoa que anda com Deus, ela é abençoada, com certeza, em todos os sentidos, inclusive financeiramente. Salmo 1 fala sobre isso. Então Deus não tem problema com dinheiro. Deus tem problema com pessoas que têm compulsão por qualquer coisa, inclusive por dinheiro. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que o nosso coração fique realmente focado nessa ideia. Eu sou um cidadão do céu. Enquanto aqui, vou viver aqui, mas eu sou um cidadão do céu. Então eu preciso me preparar cada dia nas minhas conexões com Deus, para que eu possa crescer mais e mais e habitar na eternidade com Ele. Que Deus te abençoe, Thalita, Renata, todo mundo que está aí. Que Deus nos dê uma terça-feira guardada, dirigida pela sua boa mão. Um grande abraço.